Olá pessoal, hoje a gente vai mudar um pouquinho o chip. A gente vai sair do amplificador operacional para estudar o temporizador 555. O 555 ele é um chip muito utilizado em sistemas de temporização, de geração de clock, nesses sisteminhas de eletrônica mais simples, né, que a gente pode construir. E ele é bem versátil, né? Então, nós vamos estudar duas configurações dele, a configuração monoestável e a configuração astável. Bom, o 555 ele é um CI com 8 pinos, como vocês podem ver aqui, né? Ele tem alimentação no pino 8 e o terra no pino 1. E aí eu tenho os demais pinos aqui que eu preciso saber como utilizá-los, né? A saída dele, que vai, se for fazer algum tipo de acionamento, é no pino 3, tá? E os outros pinos eu vou explicar à medida que eu mostrar o diagrama interno dele para vocês. Uma coisa que vale mencionar nesse momento é que a saída do 555 ela pode fornecer correntes de até 200 miliamperes, o que facilita bastante a nossa vida, porque é como se ele já tivesse, não é como se, na verdade ele já tem um driver com um transistor na saída dele e que possibilita que ele forneça essas correntes, por exemplo, para fazer o acionamento de um pequeno relé ou cargas assim que não são de potência, mas que talvez não conseguissem ser acionadas com uma porta lógica convencional. O que ele tem por dentro? Esse aqui é o circuito interno dele, né? Tudo que estiver dentro da linha pontilhada é o diagrama de blocos do circuito interno do 555. O que a gente pode perceber? As coisas principais aqui, ó, eu tenho aqui o pino 8, que é o VCC, né? Todas essas partes que estão fora do pontilhado aqui já são os pinos, né? Então ele desce aqui para uma cadeia de 3 resistores de 5K em série, que estão ligados lá embaixo no GND. Então, na hora que eu alimento o meu circuito, eu tenho o VCC lá em cima, o GND aqui embaixo. Como esses resistores, né, eles estão ligados a entradas de amplificadores operacionais, e aqui a gente vê que o circuito interno dele, né, a gente tem 2 amplificadores operacionais em malha aberta e um flip-flop RS, além de um transistor aqui que é o transistor de descarga, né, que a gente já vai ver para que ele serve. Vocês vejam que ele é um CI híbrido, né, ele tem tanto componentes que são da eletrônica digital quanto da eletrônica analógica. Mas voltando aqui, né, nessa série de 3 resistores de 5K, a gente vê que a conexão entre os resistores ela vai para uma das entradas dos operacionais. Como essas entradas elas têm impedância infinita, a corrente que puxa aqui é uma corrente zero. Portanto, a gente pode considerar para todos os efeitos que os resistores estão em série. Se eles estão em série, a menos que eu conecte alguma coisa nos outros pinos, a gente já pode ver uma característica importante aqui. Ó. Se eu tenho VCC aqui em cima, terra aqui embaixo, e eu tenho 3 resistores iguais em série, a gente sabe que a tensão vai se distribuir igualmente entre eles. Então, no primeiro resistor aqui, nesse ponto, eu teria uma tensão que é 1/3 de VCC, a tensão naquele ponto ali. Neste outro ponto aqui de cima eu teria 2/3 de VCC, daqui para o terra, né? Se eu pegar a tensão deste ponto para o terra, e lá em cima eu teria o VCC. Então a gente vê que a tensão ela se distribui igualmente, né? 1/3 de VCC em cada um desses resistores, de forma que se eu pegar o multímetro e medir do primeiro ponto para o terra eu meço 1/3 de VCC, do segundo ponto para o terra eu meço 2/3 de VCC. Guardem esses valores porque isso vai ser muito importante na hora da gente fazer a análise desse circuito, tá? Bom, os outros pinos aqui vai ficar mais claro o funcionamento deles, né?
à medida que eu explicar num circuito prático, tá? Então, vamos para um circuito prático para vocês entenderem como é que esses pinos funcionam. Então, a primeira configuração, o primeiro circuitinho prático aí com o 555, ele é o chamado monoestável, né? O que é um monoestável? Na verdade, o monoestável é um temporizador. Ele vai gerar nessa saída aqui Vout a partir de um disparo que eu faço aqui no pino 2. Já já nós vamos ver que tipo de disparo que, né, faz isso realmente atuar. Então, assim, a saída dele está em repouso, hora que é nível lógico baixo. Na hora que eu atuo lá no disparo, ela vai para alto, ela permanece um tempo em alto e depois ela retorna ao repouso, ficando assim até que haja um novo disparo. Esse tempo que ele fica em alto é um tempo que eu posso controlar, e o controle desse tempo é feito através dos valores dos componentes R e C, que aqui eles estão ligados em série, e o ponto comum entre eles está ligado no pino 7, que está em curto-circuito com o pino 6. Tá? Já já eu vou mostrar dentro do CI como é que fica essa ligação, para vocês poderem entender o funcionamento. Então, controlando, né, ou projetando adequadamente os valores de R e de C, eu consigo fazer esse período, na verdade, assim, esse tempo, né, essa largura aqui do pulso de saída ser mais longa ou mais curta. Então eu posso usar esse CI, por exemplo, para ligar alguma coisa durante um certo tempo. Então você dispara, ele já sabe o tempo que ele vai precisar fazer, então você não precisa ficar monitorando quando vai desligar. Se você quiser, por exemplo, fazer como se fosse um circuito de sleep, né, de você dormir, você tem lá um som ligado na tomada que não tem essa função, e você quer que o som fique ligado durante um tempo e depois ele desligue sozinho, depois que você já dormiu. Você não quer ter esse trabalho de desligar o seu aparelho. Você pode fazer isso também. Ou você tem um processo lá que precisa monitorar e que tem que ligar um ventilador durante 1 minuto e pronto, né? Ou misturar alguma coisa durante 3 minutos. Então, essa operação monoestável, uma vez que eu tenha disparado isso aqui, é como se fosse aquele timer lá do micro-ondas, né? Uma vez que eu disparei, ele vai contar esse tempo, terminou, ele desliga. E o que está dentro do CI, né? Como é que ele funciona para produzir essa forma de onda na saída? Uma coisa importante é que eu posso calcular qual que é esse período de tempo que ele vai ficar em alta através dessa fórmula que é muito simples, né? Que é 1.1 vezes a constante RC. Isso aqui ele vem da análise da forma de onda, né, do carregamento exponencial do capacitor. Ela não é difícil de obter, mas eu não vou entrar em detalhes. Tá? Então, aqui a gente pode ver, pessoal, como é que o circuito, os componentes externos, né, estão ligados aos componentes internos do meu 555. Tudo que estiver dentro dessa linha pontilhada quer dizer os componentes internos, né? Então eu vejo aqui que eu tenho este R, que é o mesmo desse aqui, está ligado entre o pino 8 e o pino 7. E o capacitor está ligado no pino 7, que está ligado ao pino 6. Então, essa aqui é a ligação externa, né? E a outra, e aqui eu tenho o pino 7 ligado no pino 6. Tá? Então vamos ver como é que esse circuito funciona. Quando eu faço a análise desse circuito, eu tenho que partir de um estado inicial. Então, imaginando que ele está partindo do zero, né? A minha saída está em zero, a minha saída é a saída Q barra do meu flip-flop. Então, se essa saída está no zero, essa saída está em 1. Se essa saída está em 1, esse transistor está saturado, portanto, eu tenho um curto-circuito daqui do coletor para o emissor. Esse curto-circuito vai fazer, né, como ele está ligado no meu pino 7, o coletor dele, vai fazer com que esse potencial desse ponto aqui esteja muito baixo, uma tensão muito próxima de zero. Se esse potencial está muito baixo,
o meu capacitor, né, que pega aquele potencial ali, ele tem uma tensão zero também. Se ele tem uma tensão zero, quer dizer que 0 volt chega dentro do meu CI, na entrada do meu amplificador operacional de cima aqui, na entrada não inversora dele. O que está na entrada inversora dele? Tá 2/3 de VCC. Se tem 2/3 de VCC aqui, quer dizer que quem está ganhando é a entrada inversora, portanto, vai ganhar, a saída vai saturar negativamente. Como eu não tenho alimentação simétrica, então vai aparecer o nível lógico zero aqui, que é o 0 volt, né? Eu não tenho como ter uma tensão negativa se eu não tenho alimentação simétrica. Então, na entrada S aparece o nível lógico baixo, e vamos ver o que está aparecendo na entrada R. Bom, a entrada R é a saída desse operacional de baixo, e aí a gente precisa analisar, né? Então, na entrada não inversora do operacional de baixo, está chegando 1/3 de VCC. E na outra entrada é o meu pino de disparo. Se eu não fiz o disparo ainda, quer dizer que está vindo VCC. É como se eu tivesse um botão que eu não apertei ainda. Então, está vindo nível lógico alto ou a tensão de VCC. Então, eu tenho VCC na entrada inversora e 1/3 de VCC na entrada não inversora. Quem que ganha? A entrada inversora, então vai aplicar nível lógico baixo aqui. 0 e 0 nas entradas de um flip-flop RS, essa combinação 0 e 0, vai manter o estado anterior. Isso aí lá de eletrônica digital. Qual que é o estado anterior? O estado anterior é a saída Q em 1 e a saída Q barra em 0. Portanto, eu atingi uma situação em que a minha saída, né, ela começou em 0 e ela vai continuar em 0 para o resto da vida, a menos que alguma coisa mude essa situação. O que é essa coisa que vai mudar essa situação? É um botãozinho de disparo, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um push button ligado para o terra com um resistor para VCC que vai fazer o disparo. Então, enquanto esse push button estiver aberto, eu tenho o VCC, que é a situação que eu já citei. Na hora que eu aperto momentaneamente e solto. Então, o que vai acontecer? A tensão aqui ela vai cair para 0 e depois vai retornar para VCC. É como se fosse um disparo mesmo, né? Eu faço um único aperto ali no push button. Nesse momento que ela chega em 0, por um instante, a entrada inversora do meu operacional de baixo não tem mais VCC. Ela vai ter agora 0 volt, porque está ligado no terra, né? Quando eu tenho 0 aqui, com 1/3 de VCC na outra entrada, agora quem ganha é a entrada não inversora. E aí, se a entrada não inversora ganha, eu tenho uma mudança nessa saída. Essa saída passa a ser mais saturar, né, positivamente no mais VCC, que é nível lógico alto. Quando eu tenho nível lógico alto, né, a combinação de um flip-flop RS, quando eu tenho nível lógico alto no R, que é o reset, com 0 no set, o que eu faço? Eu dou um reset na saída. Portanto, a minha saída Q, ela não vai ser mais 1, ela vai ser 0. A minha saída aqui vai ser 0, obviamente que barra vai ser 1. Então, o que eu acabei de fazer? Na hora que eu apertei o meu botão aqui, eu fiz com que a minha saída passasse a ser nível lógico alto ou mais VCC. Então, eu começo aqui a ter o nível lógico alto na saída. Vamos ver o que mais que acontece. Com 0 na saída Q, agora a base desse transistor está ligada no terra. Se a base está ligada no terra, o transistor ele entra em corte. Então, agora ele é um circuito aberto daqui para o terra. Do coletor para o emissor é um circuito aberto, não circula corrente. Se ele é um circuito aberto, quer dizer que essa tensão que antes estava em 0 volt, agora ela está livre, né? Porque o meu transistor, como ele não está saturado, agora ela vai ter que se estabelecer na malha RC.
Então ela era zero, o meu capacitor estava com uma tensão zero, só que agora ele começa a se carregar. Eu tenho aqui, através desse circuito RC, a carga do capacitor. Eu não tenho corrente entrando aqui, porque o meu transistor está cortado. Eu não tenho corrente entrando aqui, porque a entrada do meu operacional tem impedância infinita. Então eu tenho um circuito série que vai fazer com que o meu capacitor comece a se carregar. Só apagar um pouquinho aqui. Então eu tenho uma corrente que vai descer de VCC passando por R, né, e chegando até no meu capacitor. E aí o meu capacitor estava com uma tensão zero, ele começa a se carregar. A hora que essa tensão atingir 2/3 de VCC, ele tem uma carga exponencial, quer dizer que agora, nesta entrada, eu vou ter 2/3 de VCC. Ou um pouquinho mais, né? Então, assim, quando eu tiver 2/3 de VCC, um pouquinho mais, né? Maior um pouquinho que 2/3 de VCC, vai predominar a entrada não inversora e vai fazer com que a minha saída, que antes era 0, passe a ser 1. Porque ele vai saturar positivamente. Então, aqui passa a ser 1. Uma outra coisa, né? Quando eu retirei aqui o pulso do VCC, do disparo, né? Ele estava em 0. Na hora que eu tirei o dedo do botão, essa tensão que era 0, ela já passou novamente para VCC. Se ela passou novamente para VCC, quer dizer que agora eu tinha a entrada negativa predominante, né, a entrada inversora. Portanto, a minha saída iria saturar negativamente e eu teria 1 e 0. Então, esse 0 ele já estava aqui antes, obviamente, e quando o meu capacitor, né, depois desse tempo que ele se carregou, a hora que ele atingiu aqui uma tensão de 2/3 de VCC, essa outra entrada que antes estava em 0, que estava mantendo a entrada anterior, ela passa a ser 1. E 1 e 0 no flip-flop RS, 1 na entrada 7, vai fazer com que a minha saída Q vá para o nível lógico alto. Ela indo para nível lógico alto, a entrada Q barra, aqui fica em nível lógico alto, a entrada Q barra vai para nível lógico baixo. Então, durante o tempo que o meu capacitor se carregou, a hora que ele atingiu 2/3 de VCC, a minha saída agora caiu, ficou em 0. Com o nível lógico alto aqui, o meu transistor volta a ser um curto-circuito. A minha tensão que estava, né, aqui no capacitor, que tinha atingido 2/3 de VCC, agora ela tem um curto-circuito, né? A tensão daqui para cá agora é um curto-circuito via transistor. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu capacitor ele vai descarregar. A tensão do meu capacitor agora vai via transistor descarregar para o terra. E como eu não tenho quase nenhuma resistência nesse caminho, essa descarga é muito rápida, então ele cai rapidamente. Uma vez que ele tenha atingido a tensão 0, nada mais muda no meu circuito, ele volta à condição inicial que a gente tem, onde o botão não está mais apertado, ou seja, a tensão de disparo aqui é VCC, o capacitor está descarregado e o circuito entra novamente numa situação de estabilidade com a saída em 0. Então, o que a gente vê? A gente vê que por que ele chama monoestável, né? Porque ele não tem uma mudança de estado a menos que eu dispare, né? Se eu disparar, ele vai para um estado e depois ele retorna para o estado original. O estado original dele é o estado 0, né? Então ele não fica oscilando, ele não vai para alto nem para baixo. Ele só fica em alto durante o tempo, né, que eu projetei aqui da minha tensão RC e depois que eu dei o meu disparo, né? Então, se eu não tiver um disparo, um trigger, ele mantém em um único estado, que é o estado 0. Minha saída fica em repouso, tá? Então, é assim que funciona a configuração monoestável do meu 555 e ela é muito utilizada para fazer temporização, né?
para que eu ligue uma coisa por um determinado tempo e depois desligue. Tá? É uma dinâmica que parece que é complicada, mas ela não é tão difícil. A gente só precisa ter clareza, né, da sequência de eventos que acontecem dentro do circuito integrado para poder entender. Então, se você achou a explicação muito rápida, retorne o vídeo, volte no início dessa explicação aí e vai acompanhando passo a passo para você ver como é que o processo acontece. Tá bom? Para vocês aí de exercício, né, antes da gente terminar esse vídeo, é só pegar essa configuração aqui, uma aplicação de fórmula, só para vocês terem uma noção dos valores de tempo que a gente obtém. Então, isso aqui é para vocês fazerem em casa, muito simples, né? Só aplicação de fórmula. Por hoje é só.